Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Conexão Fábio Borre, onde o nosso foco é amparo e região. Hoje um convidado muito especial, uma pessoa muito querida, muito carismático, nosso querido Gustavo Reis. Seja bem-vindo, Gustavo, um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Fábio, um prazer, uma alegria, uma honra poder estar aqui no seu programa. Já tem tanta audiência, tantas pessoas que estão acompanhando você no seu trabalho, então uma alegria poder estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Gustavo, a gente sempre gosta, né, de personalidades como você, que as pessoas assistem, acompanham, né, que tem uma admiração por você, saber um pouquinho da sua vida. A gente conhece, né, uma parte, que é a parte do gestor público. Eu queria saber um pouquinho do Gustavo Reis. Qual que é a trajetória do Gustavo até ele assumir uma posição, um cargo público ali, né, assumir uma prefeitura, vir para a vida pública? Fábio, eu vim do movimento estudantil na Faculdade de Direito. Ali, Faculdade de Direito é uma faculdade que desperta você muito o senso do dever, dos valores da sociedade, daquilo que te provoca a sair da tua zona de conforto e você poder fazer alguma coisa para o próximo, né? Que eu sempre vi que a gente vivia numa sociedade e num abismo social muito grande, né? Onde poucas pessoas têm muito e muitas pessoas têm pouco. E a gente busca esse equilíbrio. O direito traz esse senso de dever de você lutar pelos outros. Então eu comecei no movimento estudantil na Faculdade de Direito, já sempre ali indignado, inconformado. E quando você faz a Faculdade de Direito, eu sempre tive um sonho de mudar o mundo, né? E através da política, através dos movimentos estudantis, eu comecei a poder fazer a diferença, que eu acho que a gente pode fazer a diferença, todos nós podemos fazer a diferença, quando a gente tem poder da ação. E o poder da ação não basta da gente tomar uma decisão, uma iniciativa. Então eu comecei no movimento estudantil, fui ser presidente da Juventude Popular Socialista, a JPS, que era a Juventude do PPS, meu primeiro partido, presidente estadual. Aí depois eu fui fazer política estudantil nacionalmente pela JPS, eu fui vice-presidente nacional da Juventude naquele momento. Então eu comecei, né, a minha vida política muito em função daquilo que a Faculdade de Direito me provocou e que a gente tem como senso comum de que a gente tem que dar o direito das pessoas terem as mesmas oportunidades, lutar para as pessoas terem bolsa de estudo. Tanto que uma das minhas indignações é que muitos jovens não tinham condição de fazer faculdade. E ali, na Faculdade de Direito, sempre lutei também para que a gente pudesse ter aos jovens a oportunidade de ter uma bolsa de estudo. E isso, depois, quando eu entrei como prefeito, a primeira coisa que eu fiz foi criar um programa ali, chamado ProUni Municipal, para dar a chance e a oportunidade, porque todo mundo na vida precisa de uma chance, uma oportunidade. Ao invés de ele ser um chão de fábrica e não ter um curso superior e o salário ser pequeno, nada contra o chão de fábrica, que é um trabalho valoroso. Mas eu lutei para as pessoas terem direito a ter uma faculdade, e aí eu criei o ProUni Municipal. E hoje mais de 7 mil jovens já conseguiram se formar por conta dessa bolsa. Bastante. Mas você falou alguma coisa que tem muito... Nós temos isso em comum. Eu fiz direito também. Que bom. Aí comecei aqui na PUC, na PUCamp. Depois eu tive uma oportunidade de emprego, fui embora para Ribeirão, acabei na UNAERP. Mas a Faculdade de Direito traz isso. Porque você entra numa parte não só jurídica, não só de ler a letra fria da lei, né? Mas você tem a sociologia, você tem uma parte social muito bacana. E o que você falou vem muito de encontro ao que a gente está fazendo hoje. A gente recebe alguns chamados, né, para você dar oportunidade, trazer oportunidades. Nós abrimos um curso aqui recentemente, também gratuito. Foi uma iniciativa que eu tive porque eu tinha uma carreira como professor. Comecei em 2015, dei aula em administração, RH e direito civil. Bacana. E, eu adoro dar aula. E eu pensei nisso, falei, não basta a gente fazer ações sociais, mas você tem que dar oportunidade para as pessoas conseguirem ganhar seu pão, conseguirem progredir na vida, né? Nós fizemos um curso aqui, é um curso totalmente gratuito, né? A gente não cobra apostila, não cobra inscrição, não cobra aula, nada. E a gente oferece o curso de empreendedorismo para as pessoas, empreendedorismo e marketing. Então você acaba, o que você falou vem muito de encontro, você acaba dando oportunidade para as pessoas progredirem e buscarem aquilo que é importante. Porque na vida todo mundo precisa de uma chance. Todo mundo precisa de uma oportunidade. Então quando você dá a chance para a pessoa, ela está tendo a oportunidade na vida que muitos não tiveram. E aí se ele sabe aproveitar isso, ele consegue prosperar, ele consegue ter o sucesso, ele consegue ter a vida mais plena. É o famoso ensinar a pescar, né? Você não dá o peixe só. Lógico que a gente sabe que algumas pessoas não têm condição de progredir dessa forma, como a gente gostaria. A gente acaba dando alguns auxílios. Temos as pessoas que têm algumas limitações, a gente precisa compreender e a gente precisa buscar ferramentas para ajudar essas pessoas.
uma coisa que você falou é importante, o empreendedorismo, né? Essa educação financeira nas escolas é fundamental levar esse tipo de conceito, porque muitas pessoas têm problemas de vida porque se ficam inteiramente endividadas e vivem endividadas, vivem no SPC, no Serasa, porque não sabe fazer uma educação financeira. Então, quer dizer, é louvável também essa iniciativa quando você está buscando o empreendedorismo e uma educação para essas pessoas conseguirem empreender. Mas para empreender precisa saber ter educação financeira. E é absurdo. Eu estava conversando com um colega esses dias até. E ele falou, Fábio, eu ajudo algumas pessoas, né, a fazer uma planilha de despesa, de ganho de despesa, aquele fluxo de caixa familiar mesmo. Né? E de supérfluo, cara, às vezes a gente chega a economizar de 800 a R$1.000. Né? E a pessoa está passando, às vezes, alguma necessidade básica, está buscando crédito, mas está gastando com supérfluo. Assim, então, deveria existir, eu acho que até na escola, Gustavo, ter uma matéria para educação financeira, desde da infância. Nossa, você não vai pensar uma criancinha de 7 anos, mas da infância para a juventude ter uma educação voltada para isso. Por quê? Eu vejo, eu tenho empresa, e hoje existem alguns créditos que a pessoa faz diretamente, né, através do desconto depois da folha. É absurda a quantidade de empréstimos e de pessoas que está acontecendo hoje. As pessoas estão se enrolando muito. É lógico, nós temos um custo de vida caro, mas as pessoas estão perdendo um pouco de controle. Né? Não sei se é pelo consumismo que está aumentando, até por conta do uso dos eletrônicos, mas está aumentando muito. As pessoas estão se endividando. Vai chegar uma hora que não vai sobrar para sobrevivência de tanto que se paga empréstimo. Assim, se você der R$500 para uma pessoa fazer compra, pessoa A, e R$500 para a pessoa B fazer as compras, a pessoa A pode comprar com R$500, ela pode comprar um vinho, pode comprar um queijo, pode comprar patê e pode comprar ali algumas 4 ou 5 itens com R$500. Nos mesmos R$500 você pode comprar arroz, feijão, leite, ovos, queijo, iogurte. Então, você tem que saber administrar o teu dinheiro para aquilo que é essencial e você deixar o supérfluo de lado. São bobagens. E além disso, da questão saudável, você bem notou. Mas administrar é fazer escolhas. Então, desde administrar uma casa, uma empresa ou uma prefeitura, é você saber fazer escolhas daquilo que é necessário e naquilo que não é supérfluo. Nós chegamos num ponto, eu fiquei até espantado ontem, Gustavo, até foge um pouco do que nós estamos conversando, mas hoje você tem uma profissão, uma nova profissão, que são os influencers. Pô, muito bacana. Se vende muito produto através deles, se vende turismo, empresas, eles conseguem vender muitas coisas bacanas. Só que eles vendem muitas vezes uma imagem que para eles sim é um negócio, mas para quem vê, cara, acredita em muitas coisas. E agora parece que nos Estados Unidos tem um pessoal que está alocando formatos de cabine de avião, de jato, em que você entra, faz o conteúdo, né, como se você estivesse num jato particular, como se você estivesse viajando numa primeira classe, só para filmagem, você paga por hora. Então, assim, as pessoas estão consumindo um conteúdo até inexistente, né? Isso preocupa, isso eu acho que acaba entrando nos supérfluos muitas vezes, que a pessoa, coitada, ela entra numa paranoia, até de eu preciso ter isso e acaba gastando o que não tem, né? Muito complicado. Vamos entrar um pouquinho no assunto que eu gosto muito, que eu acompanho já há algum tempo, que é Jaguariúna. É uma cidade, se eu não posso negar, eu sou mais apaixonado por Amparo, tá, cara? Porque é a cidade que eu optei para viver, para fazer minha família. Mas Jaguariúna é uma cidade que chama muita atenção na nossa região. É uma referência. Você assumiu Jaguariúna em 2009. Como que foi? Me conta essa trajetória aí. Foi um desafio enorme, né? De 1982 a 2008, nós estamos falando de 26 anos do mesmo grupo político que estava no poder. E quando eu assumi em 2009, eu quebro esse grupo político, que eram praticamente 2 primos aí que estavam se revezando. E aí, um desafio enorme, porque você tem, em 2008, a quebra do banco Lehman Brothers nos Estados Unidos, uma quebra violenta da economia mundial. A gente sofre muito, porque Jaguariúna, em 2007, exportou mais do que a cidade inteira de Campinas, através da Motorola. A gente tinha uma boa receita, uma grande potência, que era a Motorola, que a partir de 2009 passou, de campeã de exportação, não exportou R$1. Isso sentiu essa deficiência no caixa significativamente. Então foi um grande desafio, mas foi de uma mesma forma
para mim, foi um orgulho muito grande, porque eu consegui implementar o ProUni municipal para ajudar as pessoas a terem a chance de ter uma bolsa, e depois esse projeto foi copiado por vários outros municípios. Depois eu consegui implementar a farmácia 24 horas, a doença não tem hora para chegar, então uma farmácia 24 horas foi importante para ajudar as pessoas que precisam do medicamento. Eu implementei a UPA, que era uma UPA tipo 3, maior, até para cidades de mais de 300 mil habitantes. Naquela época jogaram uns 40, 50 mil. Eu consegui colocar uma UPA tipo 3 e entreguei 800, e comecei a construção de 800 casas populares para ajudar as pessoas. Então foi difícil, porque você não nasce prefeito, você não tem escola de prefeito, e você aprender é muito na tentativa e erro. E o grande segredo é você saber montar um bom time. Sim. Então você tem os erros, é natural você ter os erros, porque você ainda não tinha uma equipe formada. Então eu acho que eu tive alguns desafios maiores, que era na montagem do time, de conseguir montar peças para poder ter um time vencedor. Mas mesmo assim a gente teve muitas vitórias. O maior dom que Deus deu para a gente é o dom da vida, e eu consegui, através de um projeto na saúde pública, a nossa mortalidade infantil era 14 mil, cada 1.000 bebês que nasciam, 14 morriam. E aí eu fui investindo muito na questão da saúde pública. A Organização Mundial da Saúde preconiza 6 consultas pré-natal, eu dobrei para 12. Gradativamente eu fui reduzindo a mortalidade infantil de 14 para 10, para 7, para 5, para 3, até zerar eles. E ganhei um prêmio da ONU, tecendo a brasileira a zerar a mortalidade infantil. Tem reconhecimento internacional da ONU e atingiu uma das metas do milênio, que foi estabelecida pelos líderes mundiais de 2000 a 2015. Agora, de 2015 a 2030, nós estamos nas ODS, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030. São 17. Eu sempre trabalhei focado em cima daquele que foi estabelecido pela Agenda 2030 e pelos grandes líderes mundiais. Bacana, excelente. Eu vejo um diferencial em você. Eu sou primo do Rômulo Ripa, que foi prefeito em Porto Ferreira, Que legal. 2 mandatos lá. Teve aqui comigo, a gente estava batendo um papo. Eu falo assim, que eu vejo muito progresso na cidade quando tem essa visão, e eu te coloco nessa categoria de não ser um prefeito apenas político. A gente sabe que você tem que ter uma política para conseguir as verbas, conseguir emendas, ter um bom relacionamento, mas um prefeito gestor. Tem uma diferença muito grande. Nem todo prefeito é um excelente gestor. Deveria ser. Mas eu vejo os municípios que progrediram mais nesses últimos tempos, vamos falar aí de 10 anos, 15 anos, né? São esses municípios que tiveram prefeitos com foco em gestão. Né? E a gente conversando, sabe que você tem os números na cabeça, sabe quais são os pontos fracos e os pontos fortes, né, da gestão pública. E eu acho isso muito bacana. Eu acho que deveria ser o exemplo para todos aqueles que vêm nessa, tá? Madu, eu não estou lembrado. Você teve um mandato de vereador antes de... Um mandato? 2? Um mandato. Um mandato, né? Tenho 4 mandatos. Eu fui uma vez vereador e fez prefeito. A questão da não ter escola para ser prefeito, ela é muito emblemática, porque você coloca a questão da gestão pública. A questão da gestão pública, acho que elas são 3 etapas, no meu modo de ver, que você tem que trabalhar. E tudo na vida. São 3 etapas. Primeiro, o diagnóstico. Então, para tudo na tua vida, você tem que ter um diagnóstico. E na prefeitura não é diferente. Faça um diagnóstico do que é necessário, do que a população precisa e do que ela está reclamando. Segundo, faça um planejamento de como você vai atender aquelas necessidades da população. Certo. E em terceiro, você faça ação. Tem poder quem age. Não adianta você fazer o diagnóstico, você fazer um planejamento, se você não fez ação. Tudo na vida é assim. Então, por isso que um bom gestor, ele tem que ter essa visão de que o diagnóstico tem que ser bem elaborado, o planejamento tem que ser bem delineado, com data para acontecer, o acompanhamento do planejamento e o acompanhamento da execução. Essas 3 etapas são fundamentais para ter o sucesso. Plano de negócio. Como em qualquer empresa, né? Qualquer empresa. Isso que eu fico, às vezes, cismado em alguns municípios, porque não tem isso que você falou, não tem a escuta da população. Então não é assim, eu vou no bairro tal, assim, eu vou trazer para vocês água encanada. Não, mas vocês estão precisando de água encanada? Foi o que você falou, você ouvia a necessidade. Você tem que dar o remédio para que o paciente está precisando. Se o paciente está com dor de cabeça, você vai dar o remédio para o estômago? Não, para dor de cabeça. Exato. Não, você tem que sentir a dor. Sentir a dor é você estar presente com a população. Você está no dia a dia, você sair do gabinete e você está na rua, você está na casa do morador, você fazer reuniões de bar, você poder ouvir a população, é isso que traz uma visão
cirúrgica daquilo que você precisa atender, porque a gente é um agente para poder trazer soluções para a população. Entendi. Gustavo, e seguindo nessa linha, né, a gente sabe que não é fácil, é trabalhoso você assumir a gestão de um município, a gente sabe muito bem disso. O que você considera, né, desses 3 mandatos que foi o ápice? Que marcou mais a sua gestão como prefeito de Jaguariúna, nos 3 mandatos? Você falou bastante do ProUni municipal. Foi esse projeto ou não? Teve outros ainda? Eu acho que você realizar o sonho da casa própria é uma das coisas mais gratificantes que você possa ver no olhar de uma mãe de família que muitas vezes ali teve seu casamento arruinado, foi abandonada, tem ali 3 filhos, ainda tem a dificuldade de pagar aluguel, ela poder ter a chave da casa própria, o sorriso no rosto e ver que ela está ali tendo uma tranquilidade de ter sua casa. Acho que isso daí é muito gratificante, né? Um programa habitacional é muito legal. Eu também fiquei muito feliz de poder ter dado a chance das pessoas fazerem a faculdade. Isso aí para mim também me enche de orgulho. São marcas. E eu também tenho um carinho muito especial pelos animais. E a gente ganhou o selo da World Animal Protection, de Cidade Amiga dos Animais. Legal. E isso também para mim foi muito gratificante a gente poder fazer. Então acho que essas 3 coisas aí são bem emblemáticas. O Centro do Autismo que nós construímos em Jaguariúna também foi bastante significante para nós, porque o autismo acaba tendo hoje uma grande quantidade de crianças. Muito movimento, né? Então são marcas interessantes que nos realizam todo prefeito. Então você teve muitos projetos, muitas mudanças e muitos prêmios. Você é um dos prefeitos mais premiados, se não o mais premiado do Brasil hoje. Me fala um pouquinho sobre esses prêmios. Pode discorrer à vontade, porque nós temos tempo. Não, pô. Eu sei que nós vamos levar uns 2 dias para você falar todos os prêmios que você teve, mas pode ficar à vontade para discorrer. É interessante para a gente, até para muitos candidatos, muitos prefeitos, acabarem tendo uma visão um pouco diferente do que só fazer apresentações momentâneas, vamos chamar assim. Claro. Eu acho assim, o prêmio que mais me honrou foi o prêmio reconhecido internacionalmente pela Organização das Nações Unidas por ter atingido uma das metas do milênio, que eram 7, e uma delas era a redução da mortalidade infantil. Legal. E a gente conseguir zerar, e ser a única cidade brasileira a zerar a mortalidade infantil. Esse eu acho que foi o maior prêmio que a gente podia ganhar, porque a gente está falando de vidas, e quando a gente está falando de vida, não tem algo mais precioso do que a própria vida. E que Deus nos dá esse dom. Então, a gente conseguir isso foi muito legal. Outro prêmio que eu acho que foi muito significativo foi ter sido premiado por ter sido o prefeito com a melhor gestão do estado de São Paulo. Bacana. Dentro do prêmio BAN de Cidades Excelentes, que é em cima dos dados do próprio Tribunal de Contas, que é modulado pelo Instituto Aquila. Então, eu estive na sede da TV Bandeirantes, através do seu presidente, do Johnny. Também esteve presente ali os membros do Tribunal de Contas, o Dr. Sidney Beraldo, e fizeram a entrega, e eu tive a honra de ser o prefeito que tem a melhor gestão do estado de São Paulo. Fui para o Nacional. Quando foi isso? Isso foi em 2023. Recente. Excelente. Parabéns. Obrigado. E aí, fiquei no Nacional, também uma honra, fiquei como 2º melhor gestor público do Brasil na nossa categoria, na minha categoria. Então, podíamos apenas para uma cidade de Santa Catarina, mas é honroso da mesma forma ter sido ali nomeado como 2º melhor gestor do Brasil. Excelente. Então, esses são prêmios importantes. Agora, o prêmio também que me deixa bastante orgulhoso é o prêmio que a gente conseguiu na questão da educação. Também tivemos um prêmio da educação, porque a educação é transformadora, né? Se a gente conseguir esse prêmio da educação, a melhor IDEB da região metropolitana de Campinas, 4ª melhor do estado de São Paulo, também isso nos orgulha. E conseguir os selos que são tão importantes como Cidade Amiga dos Animais, da World Animal Protection, por políticas públicas voltadas à proteção animal. Nós criamos a chipagem eletrônica, a castração dos animais, temos o aplicativo contra os maus tratos dos animais. Eu mesmo tive uma experiência enquanto militante da causa. Quando houve desastre em Mariana, eu fui até a Mariana para a gente fazer o resgate dos animais abandonados, fizemos uma campanha de doação. Então, eu já tenho essa ligação com os animais desde essa época de Mariana. Então, tudo isso para mim foi muito bacana de eu conseguir liderar essas causas animais e poder executar, através de políticas públicas, essa bandeira dos animais. Então, para mim, isso foi mais um prêmio que também me deixou. E o outro, que a gente ganhou também o selo da Organização Mundial da Saúde, de
cidade amiga do idoso. São poucas cidades no Brasil, apenas 6, e Jaguarina faz parte desse grupo seleto de cidades que têm políticas públicas voltadas também para os idosos. Esses programas são abertos. Se alguém quiser se inspirar e buscar isso daí em Jaguariúna, é possível. Sim. E o aplicativo também. Eu achei muito bacana. Para os animais, ainda em Jaguariúna, eu criei alguns aplicativos. Jaguariúna também ganhou o prêmio de 6 vezes consecutivas ser a cidade mais inteligente e conectada do Brasil, porque nós criamos aplicativos para facilitar a vida do cidadão. O cidadão não tem que ir na prefeitura toda hora, a gente tem que fazer com que ele dentro de casa consiga agendamento de consulta, essas coisas que vocês têm. Fizemos o consulta na palma da mão, o remédio na palma da mão, busão na palma da mão, planta online, a pessoa não precisa mais ir na prefeitura, ela faz tudo eletronicamente, não precisa ter calhamaço de papéis para se protocolar uma planta, você faz tudo online, o responsável passa a ser o arquiteto e o engenheiro, a gente transfere essa responsabilidade, que ele tem que estar trabalhando em cima do plano diretor, da lei de necessidade orçamentária. Bacana. É bem legal. Ainda é sustentável, né? Porque você está se acabando com o papel, que bacana. A gente vê muita coisa boa, Gustavo. Bem bacana. Pô, são prêmios, falei, são mudanças, uma excelente gestão. Dificuldades. Nesses 12 anos aí, o que você vê? Maiores dificuldades na gestão? A maior dificuldade da gestão pública é o tempo. Na sua empresa você tem um jet ski, então você vai com o jet ski para onde você quer, você compra o que você quer, você vai. Na gestão pública é um transatlântico, é lento, o movimento é lento, comparações. Então aí você demora muito mais para você ver aquelas coisas que você quer que aconteça ser realizada. Por quê? Porque ele é lento. Na tua empresa é o jet ski, vai para cá, vai para lá. Não, lá é lento. Sim. Então, essa demora nos deixa muito ansiosos, muitas vezes, deixa a gente querendo ter o resultado, mas tem todo um procedimento que é dentro de um sistema de leis, de transparência, de execuções que têm que ser feitas, a gente tem que seguir as regras. E muitas vezes também a gente tem, em alguns setores, não tem um dinamismo, né? Muitas vezes algumas pessoas são acomodadas dentro da gestão pública. Sim. E é por isso que é importante você fazer esse curso de reciclagem, curso de inteligência emocional, curso para você poder fazer com que essas pessoas tenham algum incentivo para poder sair da zona de conforto e fazer uma mudança. Sim, é importantíssimo, é isso. A pessoa queira ou não acaba se acomodando. Acomoda, porque a gente vê uma diferença da empresa para o poder público, é isso. A pessoa acomodou numa empresa privada, cara, você tenta, não deu certo, você demite. Na gestão pública já não é assim, né? A gente não tem esse poder de escolha muitas vezes, então é importante ter você conseguir estimular as pessoas a fazerem mais. O que você faria diferente hoje? Eu acho que a equipe, eu acho que você tem uma maturidade da primeira gestão para a segunda, para a terceira, aí você vai ter uma melhor maneira, porque o grande segredo é você saber montar o seu time. Você não tem condição de estar em 15 lugares ao mesmo tempo, na saúde, na educação, no transporte, na segurança, no turismo, na cultura, no meio ambiente, no planejamento. Então, se tiver um bom time, isso vai fazer toda a diferença. E o bom time tem que trabalhar com você desde o diagnóstico, desde o planejamento, para depois executar. Então, você tem que ser um bom gestor, é ter a capacidade de ser um bom treinador. Por que o Flamengo hoje consegue ser um time que tem destaque? Tem um bom treinador, o treinador jovem, com uma boa visão, tem um time bem preparado, e aí ganha os torneios. Por quê? Porque sabe escalar o time. Essa é a diferença entre um bom treinador e um mau treinador. Essa é a diferença entre um bom gestor e um mau gestor. É a formação do time, eu concordo contigo 100%. Mudando de assunto um pouquinho, você foi presidente da RMC, da região metropolitana de Campinas. Me fala um pouquinho a respeito. Aliás, você foi por hoje. Eu trouxe um livro de presente para você. Pô, eu te agradeço muito, eu adoro. Eu trouxe um livro da RMC. A RMC, ela tem 25 anos. Eu fui 5 vezes presidente da região metropolitana de Campinas ao longo desse período. Então, é quase uma ditadura. Perpetuou na história do fui entregar esse ano fizemos um jantar em Campinas em fevereiro e eu já não era mais prefeito, então naturalmente eu tinha que entregar, né? Aí fizemos uma sucessão para o prefeito de Campinas, pro Dário, né? E aí eu fui ao palco umas 3 vezes, né?
Aí o Dário falou, acho que ele não vai entregar. Ele vai se manter, né? Presidente interino. Isso direto. E aí eu peguei pro Dário, mas a região metropolitana de Campinas é muito bacana, porque você tem uma atuação conjunta dos 20 municípios que formam essa região, uma região que tem ali 20 municípios, uma população de igual do Uruguai, 3 milhões e meio de habitantes, um PIB de 210 bilhões, maior do que 6 estados brasileiros, maior do que 30 países. E a região metropolitana de Campinas, ela acaba tendo ações conjuntas. O prefeito não olha para a sua cidade como se fosse uma ilha isolada, como se fosse olhar para o seu próprio umbigo. Porque hoje o cidadão é metropolitano. Então o cidadão hoje, ele mora em Jaguariúna, ele vai trabalhar lá em Indaiatuba, mesmo dia, acorda cedo em Jaguariúna, vai de manhã para Indaiatuba, aí depois ele passa em Indaiatuba, à noite ele vai fazer faculdade lá em Campinas, aí depois que ele saiu de Campinas, no mesmo dia ainda ele vai namorar lá em Olambra. O cara assim, 3, 4 cidades no único dia. Sim. Esse é o cidadão metropolitano, que ele acaba circulando dentro da região. E seria importante que Amparo fizesse parte, porque Amparo hoje não faz parte da região metropolitana de Campinas. E você tem uma série de vantagens quando você faz parte da região metropolitana. O valor do repasse do governo federal para as moradias populares, ele é maior para as cidades que fazem parte da região metropolitana. Então, há maior interesse de empreiteiras em virem para as regiões metropolitanas. Você tem melhores distribuições na saúde para a região metropolitana. Então, há uma série de vantagens. Então, o trabalho político de você estar dentro de uma região metropolitana é muito grande. Você sabe que Morungaba não fazia parte, mas pela força política lá do prefeito, na época conseguiu aprovar a Assembleia Legislativa. Marquinhos aprovou, porque quem aprova a entrada são os deputados estaduais. Na Assembleia Legislativa, foi lá, conseguiu, implementou e botou Morungaba. Eram 19, agora são 20. Porque ajuda muito o município. Não tenho dúvida. Você é top. Tem um trabalho a mais, mas é um trabalho positivo, que acaba agregando. Agrega. Principalmente para os moradores. Né? E outra, a gente teve uma atuação muito forte na pandemia. A gente atuou em conjunto os prefeitos. A gente fez barreiras sanitárias, fizemos divisão de leitos, atuamos juntamente na questão da pandemia. Então, isso é o conceito de região metropolitana. Então, as coisas têm que acontecer. Fica um desafio aí para a gente colocar o Amparo na RMC, que vai ser muito bom para o município. Vai ser muito bom. Excelente. E quais os desafios? Eu gosto de perguntar os desafios para as pessoas entenderem que não existem só benefícios, né? Porque o gestor, muitas vezes ele é cobrado, muitas vezes não, ele é cobrado diariamente, só que as pessoas não enxergam o desafio que você tem diariamente. Você não é prefeito das 8 às 5. Não. Você é prefeito 24 horas. Você é presidente da região metropolitana 24 horas. É por isso que eu gosto bastante de ressaltar os desafios, até pelas conquistas que a gente tem depois. E quais os desafios comuns dessas cidades hoje? Como presidente da RMC, você tinha uma visão assim, mais universal, mais sistêmica dos municípios. Quais os desafios em comum que você via aqui? Eu acho que o desafio hoje é comum, é violência. Violência. Eu acho que a segurança ela hoje é fundamental para que você possa ter uma ação conjunta, e a gente tem trabalhado isso na região metropolitana de Campinas através da muralha eletrônica, do cinturão de segurança, onde as câmeras estão integradas de todos os municípios. Então, se o veículo eventualmente entra em Nova Odessa e a leitura da placa do veículo vê que é furtado, já comunica às outras cidades. Ao passar por Jaguariúna, ele já vai ser identificado como um veículo furtado ou roubado. Então você tem uma integração na questão da segurança para a gente poder cada vez mais ter a tranquilidade, que hoje é fundamental. É um desafio a gente conseguir tá todo mundo aí integrado dentro da mesma página da questão da segurança. É uma questão fundamental. Agora, recentemente, eu consegui um negócio bacana. Ninguém fala, mas eu vou falar aqui. Posso falar? Claro, deve falar aqui. Fica à vontade. Consegui um radar meteorológico. Isso aí que foi dinheiro. Ninguém fala isso aí, né? Inauguraram agora, mas ninguém falou. Mas foi uma luta minha lá atrás da gente conseguir. Aprovei no conselho, inaugurou agora, essa semana na Unicamp, e nós vamos ter a possibilidade, porque agora nós vamos começar um tempo de chuva e com a questão das mudanças climáticas que está acontecendo, estamos subindo a temperatura do nosso universo. E aqui o nosso planeta está com uma temperatura maior. Então, o que está acontecendo?
nós precisamos agora ter uma previsibilidade. Esse radar meteorológico custou 4 milhões e meio, 3 milhões foi dinheiro dos prefeitos. Legal. E 1 milhão da Unicamp. E nós colocamos isso agora, essa semana, lá em Campinas, foi inaugurado, mas uma luta nem é dos outros prefeitos, mas eu, enquanto presidente, liderei isso, deliberamos a entrega desses 4 milhões e meio. E qual que vai ser a grande vantagem? Vai ter um raio preciso de 60 quilômetros, um pouco menos aí de 100 quilômetros, mas nós vamos conseguir avisar com antecedência as questões climáticas, como nós tivemos em vários lugares aí, os fenômenos climáticos. Você vai vir uma tormenta, um tornado, vai vir um negócio, aí nós vamos estar. Então isso aí foi um investimento que nós fizemos. Então a questão climática agora, que nós estamos nesses meses agora de chuvas, ventos, né? Você vê quantas coisas estão acontecendo por aí. Então isso daí foi uma coisa boa que nós conseguimos. Esse aviso, agora me incomodou um pouquinho, ó. Esse aviso vai ser só para os municípios do RMC. Que vocês compraram através de uma ação conjunta do RMC. Aí nós podemos combinar, Fábio, a gente lá na Unicamp, fazer a visita lá para conhecer esse radar, porque ele vai ter um raio. Talvez Amparo está dentro desse raio, porque não é só RMC. Aí é o raio. O dinheiro foi da RMC. Vai proteger todos. Mas ele tem um raio de 60 quilômetros com precisão. É o que pode ser negociado, então. Porque eu acho que o Unicamp daqui dá 60 quilômetros o de raio. Isso. Aí ele precisa pegar o compasso. Daqui em Campinas, por aí 60 e poucos quilômetros. Da Unicamp eu acho que dá um pouquinho menos. Se eu não me engano. Então, aí você vai ter que pegar o Waze. Não, mas daí é uma questão de pesquisa e a gente vai... Vamos estudar isso daí. Pega o Google Maps aí, pega para produção aí. Pega o Google Maps e ver se nós estamos no raio para poder brigar disso daí e colocar a gente também. Porque é interessantíssimo, cara. Porque senão você consegue proteger a tua população. Você tem uma cidade protegida, ou que você consegue avisar antes, vai acontecer uma coisa muito forte. Aí dá o alerta da Defesa Civil no seu celular, mas com muito mais precisão. Isso daí foi dinheiro dos municípios do Fundo para comprar esse radar. E o retorno? E olha, eu estou lutando por mais, hein? O Hospital Metropolitano, que vai atender também. Calma aí, você está fora, teoricamente, da prefeitura, do RMC, continua lutando. Não para, aqui é o centro da política. E a gente está forte ainda na questão do Hospital Metropolitano. São 400 novos leitos que nós vamos colocar na cidade de Campinas. Para você ter uma ideia, nós temos aí o atendimento primário e secundário, só tem nos municípios. O terciário, que é o mais especialista, que é um atendimento que tem ali, que tem uma especialidade, só tem no Hospital das Clínicas da Unicamp, tem só 400 leitos. E aí a pessoa vai para o sistema CROSS. Você já não foi parado, professor? Me ajuda no sistema CROSS, eu preciso que você me ajude na cirurgia. Você que é uma pessoa conhecida, muitas vezes é parado. Então, o sistema CROSS, que é a fila de regulação, ele está muito congestionado. E a doença não tem hora para chegar. Mas ela tem hora para acabar. Se você não fizer o tratamento no momento correto, você vai morrer. Então, tem que ter. E aí eu lutei para ter 400 leitos. O governador anunciou o novo Hospital Metropolitano, que vai ser na cidade de Campinas, 400 novos leitos. Com isso, nós vamos dobrar a capacidade do hospital de terciário, que é que vai atender as especialidades lá em Campinas, para atender Jaguariúna, Amparo, Pedreira, Olambra, Santo Antônio de Posse, todos os municípios vão ser atendidos pelo hospital. E hoje a maior prioridade nossa sempre deve ser a saúde, porque sem saúde nós não conseguimos fazer nada. E o maior desafio que você coloca aí é a saúde pública. Muito. Eu sou da área de saúde, né? Você é da área Não, eu sou advogado, mas eu tenho a empresa na área de saúde, mão de obra. Você conhece, então nós temos aí em torno de 1.000 funcionários entre técnicos de enfermagem, médicos, e a gente vê a dificuldade do nosso profissional, que é preciso fazer uma transferência, às vezes ligam para a empresa, mas cara, não estou conseguindo, preciso transferir o paciente. É isso aí. E a gente não consegue, não tem a vaga, não tem a vaga. E o CROSS fica entupido porque você tem uma região, uma população igual ao do Uruguai, e só tem 400. Só tem 400. E aí, como é que faz? São José do Rio Preto, que é a terra do Edinho, lá em Rio Preto. Sim. Conhece o Edinho? Edinho Baff, o mito, o marketing, melhor marqueteiro aqui do estado de São Paulo. Se não do Brasil. Lá em Rio Preto, da terra do Edinho, são apenas 1 milhão. Lá, a região metropolitana de Rio Preto tem uma população de 1.700.000 habitantes.
1.700.000 habitantes. E lá tem hospital de base. Sabe quantos leitos tem o hospital de base em Rio Preto? Não. Chuta. 300. 800. É o dobro. Como é que a nossa região metropolitana de Campinas Tem mais? tem o dobro da população? Metade dos leitos. E metade dos leitos. Por quê? Porque lá teve força política para poder defender os leitos de saúde pública da região de Rio Preto. Por isso que a nossa região metropolitana de Campinas, o Circuito das Águas Paulista e a região Bragantina precisa ter o quê? Precisa ter representantes que lutem para que a gente possa ter uma saúde pública de qualidade, uma segurança eficiente e uma educação de referência. Mas para isso, o repasse do governo federal e do governo estadual, o repasse tem que o quê? Tem que ter um apoio político de deputados que representem a região. O deputado que vai lutar pela região. Porque o deputado que é da região, ele vai trazer as emendas para a região. O deputado que não é da região, ele vai levar para a região dele. Então, você vai defender a sua região, a região Bragantina, a região do Circuito das Águas, a região da região metropolitana de Campinas, ou você vai defender a região lá do noroeste do estado de São Paulo. Por isso que o representante local e o voto deveria ser distrital para que você possa trazer recursos para os moradores da sua comunidade, da sua região, da sua atividade. É isso que eu tenho que fazer. Porque, na teoria, você tem esse vínculo com o deputado, que você elege deputado, você faz a campanha para ele no município, ali na região, ele deveria representá-lo. Teoricamente é isso. Mas precisa acontece, precisa cobrar. Porque se você não tem um deputado local, você não tem acesso para você poder cobrar. E o deputado precisa ser cobrado. O deputado, ele precisa ser o representante daquela comunidade, mas você tem que ter acesso ao deputado para poder cobrar. Se você não tiver acesso ao deputado, não sai cobrar. Você não cobra e não faz. Não faz, você sabe. E outra, a demanda deles também é muito grande. Então você precisa trazer isso à tona. Vou entrar um pouquinho no meu foco aqui, Gustavo. Pô, você é meu vizinho, né? Você está aqui em Jaguariúna. Como que você enxerga o potencial, as oportunidades de Amparo hoje? Você tem uma carreira longa como político, como gestor principalmente, mais do que político, né, como um gestor. O que você vê de oportunidade para a gente estar discutindo, conversando, implantando muitas vezes aqui em Amparo? Como você enxerga Amparo? A cidade de Amparo é uma das cidades mais históricas e culturais do nosso estado de São Paulo, pelas suas tradições, pelas suas raízes, por todos aqueles que ajudaram a construção dessa linda cidade, que é a cidade de Amparo, pelas suas belas fazendas, pelo seu potencial turístico, pelo seu potencial econômico, por grandes empresas. Portanto, Amparo é uma cidade que acaba se tornando uma referência em termos de desenvolvimento. Amparo é uma cidade que, ao longo do período, teve a possibilidade, mas enfrenta seus desafios ainda. Eu acho que desafios naturais de uma cidade que está em desenvolvimento. Então, eu acho que a gente tem alguns gargalos ainda. É preciso ter uma rota ainda da ligação de Amparo com as principais rodovias para o escoamento da produção. Sim. Esse anel viário tem que ser um projeto que o Estado de São Paulo tem que criar. Um anel viário para o escoamento, especialmente em toda a produção que é aqui de Amparo, para que ela possa ter uma conexão direta com as rodovias. Não é possível que a produção passe por dentro das cidades. Sim. Isso acaba... É necessário esse anel viário. Se prejudica o trânsito da cidade, o asfalto da cidade. Você acaba prejudicando muitas coisas, você passar esse trânsito por dentro. Mas você sabe que isso é uma obra estruturante. Não é uma obra que você vai fazer em um mandato, às vezes em 2 mandatos. E nem todo mundo presta atenção nesse tipo de... E essa obra depende de articulação do prefeito com o deputado, com o Estado, porque, como você bem disse, é uma obra estruturante. E ela depende dessa ligação, mas precisa ter o quê? Já uma iniciativa, uma preparação, tal. A barreira que vocês vão ter aqui agora, a questão da água, é muito importante, porque isso daí vai gerar o quê? Vai gerar a questão hídrica, que é fundamental para você poder ter aqui uma questão fundamental, que é o abastecimento de água. Não sei se tem problema de abastecimento de água na cidade. Não, não. Normalmente não. Então, mas é importante ter aqui o abastecimento que você vai ter. Você vai ter a possibilidade também da questão turística, que é fundamental. Sim.
E também, no futuro, você pode também ter a questão das energias renováveis. Sim. E da transição energética, que precisa começar a ser em território para isso. Tem território, então você tem as 3 fontes naturais: a energia solar, através do sol, a eólica, através do vento, e a hídrica. Que a gente tem um rio que passa no meio da cidade. Tem um rio, exatamente. Então agora você tem uma referência. Então, quer dizer, a transição energética ela precisa ser pensada. Então o gestor moderno precisa começar a pensar em renovar a frota dos carros da prefeitura por frotas elétricas, começar a pensar em ônibus elétrico, Sim. começar a pensar na questão do abastecimento de toda a prefeitura através da energia solar, utilizar a energia hídrica, quer dizer, para você poder ter... Mudou o mapa da arquitetura dos municípios. O mapa hoje, ele tem que considerar as mudanças climáticas. Sim. Então, o mapa dos municípios precisam considerar as mudanças climáticas. Então, você vai ter que criar um novo plano diretor. E esse plano diretor tem que estar ligado à questão climática. Então, você tem que ter isso como meta principal do teu. Porque a sustentabilidade é mais do que você economizar água. É mais. Né? Então, você tem toda essa parte de energia que é importantíssimo. Né? E hoje não está ainda sendo focado, até porque demanda um tempo para você fazer toda essa mudança, né, Gustavo? Não é da noite para o dia. Não é. E às vezes o político que está assumindo o primeiro mandato, ele não enxerga o final de um projeto. Né? Práticas que você teve em Jaguariúna, você falou algumas, me veio várias oportunidades na cabeça de implantação. Você enxerga da mesma forma que alguns projetos que você fez em Jaguariúna cabem em Amparo hoje e ainda não foram implementados? Eu acho assim, Jaguariúna é uma cidade que ela acabou tendo uma relevância pelos prêmios que ela ganhou, porque nós tivemos alguns projetos que tiveram sucesso. Sim. O projeto de você cuidar da gestante desde o começo do diagnóstico precoce da gravidez, você fazer o acompanhamento da gravidez, você aumentar o número de pré-natal. Isso daí salvou vidas, ganhou um reconhecimento internacional da ONU. A primeira infância, que é a base da educação, a nossa primeira infância é modelo. Você cuidar da criança nos seus primeiros meses faz toda a diferença. Você dá licença maternidade para a servidora pública, e eu aumentei de 3 vezes para 6 meses a licença maternidade, para que naqueles primeiros momentos que a criança precisa do colo da mãe, aonde você tem ali, passa-se a segurança para a criança no colo da mãe. Isso é fundamental. A primeira infância tem que ser prioridade. E dentro do Fundamental 1 e 2, o Jaguariúna acabou sendo uma referência, porque criou uma metodologia de educação, coloca o Jaguariúna como destaque. Eu acho que isso daí também é uma questão interessante. Excelente projeto. A gente tem colocado lá o nosso COI, o nosso Centro de Operação de Inteligência também. Eu sempre tive uma preocupação em comprar as máquinas de imagem para a gente poder zerar a fila. E eu comprei, porque municípios que têm às vezes 300, 400, 500 mil habitantes não têm as máquinas de imagem que a Prefeitura de Jaguariúna tem, porque eu fiz escolha. Porque administrar uma cidade é você saber fazer escolhas. Você pode escolher as coisas que vão ser e vão fazer diferença na vida do cidadão, ou aquelas coisas que não têm a menor importância. Então, muitas vezes você pode fazer um asfalto, ou o tempo pode ruir, pode perecer. Mas se você dá um diploma para essa pessoa através da chance que você deu de fazer um plano municipal, isso ninguém tira dele. Ou deixar você ter seu filho nos seus braços por anos, mais ainda, né? Como zerar a fila do... Vamos trabalhar É isso aí. Isso aí não tem preço. Então, para todas as outras, as ações, elas têm as consequências. Então, nós precisamos saber que na nossa atuação vai ter reflexo. Então, eu sempre escolhi, em primeiro lugar, escolher o cidadão. Então, para mim, a prioridade é a cidade, o cidadão, mas eu escolhi o cidadão. Acho que esse é o seu principal conselho para o gestor hoje de Amparo, para os gestores públicos de Amparo, o foco nas pessoas. Tem 2 maneiras de você administrar a cidade. A maneira tradicional, fazer prédios, pontes, que o tempo pode ir e pode perecer. Tem outra que é o modelo que eu uso, é de você administrar para as pessoas. Administrar para as pessoas é você dar a oportunidade dela fazer um curso de ensino superior, você dá o diploma, é você dar o exame, você diminuir a fila da saúde pública. Quando eu comprei a tomografia, tinha uma fila, às vezes demorava anos para poder fazer. E aí eu comprei a tomografia da Toshiba, 64 canais, em 2012. Excelente. Cidades muito maiores de Jaguariúna não tinha tomografia.
Agora, no meu outro mandato, eu comprei a ressonância 1,5 da Tesla, da Siemens, de última geração. Mamografia. Então, hoje em Jaguariúna você tem tomografia, mamografia, ressonância. Então, eu não tenho mais que tirar cedo de casa, o cidadão de Jaguariúna, pegar um transporte que é da prefeitura, leva, às vezes ficava o dia inteiro. É um gargalo, e tal. Agora acabou a fila, né? Então, os exames de imagem são fundamentais, porque quanto mais cedo você fizer o diagnóstico de alguma doença, maiores as chances que você tem de cura. Então, você que é um especialista na área de saúde pública, você sabe que é fundamental o diagnóstico. E para ter medicina avançada do jeito que nós estamos, você consegue fazer o diagnóstico precoce. Sim. E aí você consegue ter mais êxito. Por que as pessoas estão vivendo mais? Por que nós vamos ter problema no INSS? Por que nós estamos tendo algumas questões? As pessoas estão vivendo mais. Porque a medicina se avançou, nós temos exames. E aqui no estado de São Paulo nós temos o privilégio ainda de ter cidades como Jaguariúna, como Amparo. São cidades em franco desenvolvimento. E aí a gente tem a possibilidade de a gente poder aumentar, trabalhar isso daí. Tá? O que você tira de maiores experiências desses 3 mandatos? Tanto como gestor quanto como pessoa, Gustavo. É a capacidade que você tem de poder dialogar com as pessoas. E aí você tem que ter 5 características para você conseguir ter êxito nisso. A primeira é a paciência. A segunda é a paciência. A terceira é a paciência. A quarta é a paciência. Aqui já depois qualquer coisa. Porque depois que você tem paciência para poder ouvir, para poder entender e compreender, e eu acho que com a experiência isso vai te dando essa temperança necessária para você não tomar as atitudes sem poder identificar, porque você como prefeito, a cada minuto você tem que tomar uma decisão. Só que você não tem 100% dos elementos necessários para você tomar uma decisão. E a cada decisão que você toma, você agrada uma parte e você desagrada a outra. Você tem muitas vezes 30% das informações para tomar decisão. Os outros 70% é inspiração. E aí você decidiu, às vezes, sem ter todos os conhecimentos. E aí você pode acertar ou pode errar. Sim. Mas a experiência te dá a temperança necessária e a tolerância para você aguardar um pouco mais para poder ter uma decisão mais assertiva, com mais elementos que você possa juntar. E muitas vezes, quando você tem muita ansiedade, você toma uma decisão na ansiedade. E as pressas erradas. E aí você pode, nessa decisão errada, prejudicar um morador. Então, por isso que acho que a experiência vai te dando uma bagagem necessária para a tua casca ficando mais grossa. Sim. Então, você não se preocupar com muitas coisas, mas muitas vezes as críticas que não são críticas responsáveis, são críticas meramente porque eles gostariam de estar no seu lugar. E aí essas críticas acabam tentando te levar para uma decisão errada. Sim. O Gustavo não está acomodado. O Gustavo deixou de ser prefeito em Jaguariúna, deixou de ser o presidente da RMC, mas o Gustavo está com o ímpeto político que sempre teve desde a época que você falou da faculdade. Verdade. Para onde o Gustavo Reis está indo? Quais seus objetivos? Agora te coloco na parede, cara. Acho que é cedo para perguntar isso ainda, mas onde está indo? Meu objetivo principal que eu quero falar para você é evitar o rebaixamento do Santos Futebol Clube. Não vamos falar de coisas impossíveis, eu estou falando da realidade. Isso é uma realidade. O objetivo é o Santos não cair. Eu acho que nós conseguimos esse objetivo, né? O Santos tá aí com o Neymar, tá voando. E aqueles que não acreditavam no Neymar está pronto. Calma, Gustavo, não vamos exagerar. Quem é o torce? Que time você torce? Meu time no atual momento não é referência. Não? Sabe, não, Corinthians eu não posso falar muito a respeito dele, porque... Você tá uma draga também. Eu tô uma draga. Eu acho que não é o melhor assunto para mim nesse momento, cara, falar do meu time. Mas eu conheço a escalação. Eu conheço, da década de 90. Ronaldo no gol, Marcelinho Carioca, é o máximo que eu vou saber te falar. Então somos dois. Mas assim, eu estou como presidente nacional dos prefeitos e vice-prefeitos do MDB, sou vice-presidente da Associação Paulista dos Municípios, que é uma entidade que tem aí 77 anos, uma entidade respeitada. Tenho feito aí muito trabalho no sentido da gente poder ter um municipalismo, estamos discutindo muito a questão desse ajuste de como vai ser o impacto da reforma tributária para os municípios. Tenho defendido muitas bandeiras, como a da bandeira do Hospital Metropolitano, na região metropolitana da cidade de Campinas, para poder atender toda a região, não só a região metropolitana de Campinas, mas a região Bragantina, a região do Sul das Águas,
todos os municípios têm acesso a esse hospital. Defendi muito a bandeira do trem metropolitano, que vai facilitar muito. Isso era uma bandeira lá de trás e foi graças a um trabalho muito forte que eu tive. Aliás, o governador esteve na minha casa jantando o ano passado e ele me disse: Gustavo, a primeira vez que eu ouvi falar do Hospital Metropolitano foi na tua casa. Falou agora recentemente para mim, nós jogamos futebol junto lá no Pacaembu, o ano passado ele jogou em casa, ele falou: a primeira vez que eu ouvi falar no Hospital Metropolitano, e foi, porque foi uma bandeira que eu levei para ele. E eu fiz essa comparação com o Rio Preto, e eu falava: governador, nós precisamos ter. Ele falou assim: deixa a gente fazer primeiro uma análise. Eu vou falar com o Euleuses, que é o secretário de saúde, a gente vai fazer um levantamento para a gente ver a quantidade de leitos ociosos. Depois que você fez o lançamento, não, você tinha razão. E ele falou isso. E eu ouvi a primeira vez, falei assim, ele veio de fora, o governador veio de fora, mas ele era muito estudioso e muito sensível às causas. E aí, na primeira oportunidade, ele já anunciou o Hospital Metropolitano. Então, eu tenho muitas bandeiras ainda para poder defender. E eu acho que eu tenho feito, muito embora fora do trabalho como prefeito, mas através de uma maneira institucional, pela entidade da Associação Paulista de Municípios, eu tenho defendido a nossa região. E eu acho que é isso que é o nosso papel, é defender o municipalismo, se preocupar com a reforma tributária, como isso vai atingir os municípios, e a gente poder avançar na questão do desenvolvimento e do crescimento da qualidade de vida das pessoas. Entendi. Mas, te colocar na parede só um pouquinho, será que não seria importante um cargo eletivo com uma abrangência maior do que a prefeitura para poder fazer tudo isso? Fábio, você sabe que eu acho que assim, eu acho que eu volto a repetir, a nossa região precisa ter representantes, e ter representantes que vai defender as pautas da nossa região. Defender as pautas da região é defender as pessoas que precisam ali ter um atendimento de saúde pública quando necessário, é defender as pautas que são fundamentais para que a gente possa evitar, muitas vezes, que a gente perca a arrecadação numa eventual reforma que se tenha. Então nós precisamos defender as pautas que são prioritárias, como a causa animal, que é fundamental, como a questão da segurança, mas é importante ter um representante. Estar presente. Estar presente, porque quando o problema vier, a gente pode estar defendendo. Você sabe que também é importante ressaltar, eu defendia, em determinado momento, nós tínhamos ali uma questão que era muito problemática também, que vale a gente lembrar. Eu era prefeito, há pouquinho até antes que eu era prefeito, até pouco antes mesmo, eu fiz uma paralisação no pedágio da SP-340. Nós fizemos um movimento de moedinhas, pagar em moedas, porque eu defendia ali que era muito caro aquele pedágio, porque o pedágio você pagava inteira a tarifa. E você vai andar 14, 15 quilômetros e pagar uma tarifa inteira, então aí naquele momento não era justo. E aí eu fiz um movimento, até era o governador Geraldo Alckmin, eu era prefeito já daí na época, e aí eu fui lutar como prefeito para que eu tivesse metade da tarifa, ter desconto 50%. Eu lutei para ter uma redução de 50% naquela tarifa, aí eu fiz um movimento como prefeito, fui falar com o secretário de Segurança, secretário de Transporte do Estado, na época, acho que não me engano, era o Saulo, se não me engano, falei com o secretário, falei com o governador, depois de muita luta, eu consegui que o pedágio de Jaguariúna tivesse um desconto de 50%. E hoje tem para todos, ponto a ponto, 50%. Porque não é a tarifa de pedágio pesa no bolso do trabalhador. E aquele pedágio em específico, ele pesava mais ainda, porque as pessoas vão e voltam todo dia para... As pessoas que moram em Amparo, em Campinas, em Jaguariúna, em Pedreira, em Olão, vão e voltam toda hora. E aí eu estou lutando mais uma vez para a gente reduzir ainda mais aquela tarifa. Bacana. E ali se transformar um pórtico. Então, nessa nova licitação, eu já falei também com o secretário de concessões, que é o BNN, para que a gente tenha a terceira pista, porque já precisa a terceira pista do pedágio para cá. Sim. E que nessa nova concessão a gente reduza ainda mais aquele pedágio, que ali se torne um pórtico, e a gente tem a possibilidade. Por quê? Já nós pagamos muito imposto já. Nós já pagamos uma carga tributária que é maior, é igual da Suécia. Só que nós não temos a saúde da Suécia, nós não temos a educação da Suécia, nós não temos a segurança da Suécia. Então nós já pagamos demais. Então nós temos que agora, o Estado tem que ajudar. Ajudar o quê? Quanto menos pedágio tiver, quanto menos imposto a gente poder pagar, para que a gente possa ter a possibilidade de ir e vir sem estar pagando essas tarifas. Gustavo, e com tudo isso,
Você equilibra sua vida pessoal, profissional? Gustavo Reis, pessoa e o gestor? Eu dou aula de futebol, dou aula de tênis, de beach tênis. No meu tempo livre. Entendi. Mesmo torcendo para o Santos, você ainda tem esse vínculo com o futebol. Você sabe que teve um jogo aí, eu vou falar para você, Fábio. Eu fiz um jogo de final lá na minha casa, esse final de setembro, que foi o jogo você acompanhou? Pro Lar Feliz, para um orfanato. Então, a Federação Paulista veio, o Reinaldo Carneiro Bastos, presidente, trouxe troféus, medalhas, e nós fizemos Santos e Flamengo. Eu convidei os ex-atletas do Santos, então veio jogar o Renato, que jogava de terno, né? Veio o Zé Love, veio só os feras que vieram lá do Santos, veio o Careca, aí no Flamengo veio o Amoroso, veio o Gilmar Reinaldo, veio vários atletas. E aí a gente fez um jogo lá, em prol do Lar Feliz. E foi um evento beneficente, muito bacana. O ano passado foi Ponte Preta e Guarani, que o governador veio, foi super legal. Tá? Legal. E aí a gente teve a oportunidade de jogar, bater uma bola, e incentivado. Veio o Kassab, foi o juiz do jogo, foi o árbitro. Que legal. Bacana. E aí veio o Kassab, veio... Acho que ele foi agora no evento que teve dos prefeitos em São Paulo, foi no Pacaembu, né? Acho que ele foi também. Foi árbitro também. Foi árbitro também. Veio o Baleia Rossi, também participou. E você sabe que no final do jogo teve uma falta, né? Uma falta. E quem que foi bater a falta? Foi eu. Próprio. Botei a bola no ângulo. Peguei o goleiro, que tinha sido profissional, ele conseguiu desviar a bola. Mas a bola foi no ângulo. Então, isso aí tá gravado. Se não tivesse goleiro... Se tivesse goleiro, ela largou. Caixa. Eu ainda pus. Você sabe que na minha época de jovem eu também fui eleito melhor, né? No futebol, melhor gandula. Foi o máximo que eu cheguei no futebol, foi ser eleito melhor gandula. Você tem outras qualidades. Não é essa. Meu pai foi jogador da terceira divisão, jogador sensacional. Era zagueiro? Lateral, cara. E eu vi meu pai marcar um gol de bicicleta que marcou minha vida, né? Mas só marcou também, porque a maior decepção do meu pai é que ele jogava muito bem, meu irmão não sabia jogar nem pimbolim direito. Então uma família assim é o caos do futebol. Gustavo, qual é o valor inegociável para um gestor público? Eu acho que é você ter, acima de tudo, caráter, né? Acho que é um valor negociado, é o caráter. Né? Você ter caráter como gestor público é fundamental. E eu acho que o caráter é um valor inegociável para você poder ser. E a nível ainda do caráter tem duas coisas, que eu acho que é gratidão e lealdade. E eu acho que abaixo da lealdade é importantíssimo. E lealdade é fundamental, né? Então, eu acho que a gratidão é uma virtude, né? Esopo já fala isso, é uma virtude das almas nobres, a gratidão. Aliás, para mim, eu complemento Esopo. Para mim, gratidão é traço de caráter. Não existe nada pior que você ajudar uma pessoa, essa pessoa te apunhar pelas costas, né? Então, a gratidão para mim é uma pessoa que tem caráter, né? É uma virtude, né? Então, é uma questão fundamental. E a lealdade eu acho que é fundamental também, né? Você ser leal, são duas características que eu ajudo. Gustavo, estamos finalizando. Vou abrir para você, para a sua finalização. E eu peço que você deixe um conselho para quem está ingressando na vida pública. Eu acho que nunca desista dos seus sonhos. Se você tem interesse de fazer diferença nesse mundo, entre na vida pública, se coloque à disposição, tenha coragem de enfrentar os desafios, saia da sua zona de conforto e ajude a mudar a realidade que você não concorda, que você está indignado, e a vida pública te dá a possibilidade de você fazer isso. Quando os bons não fazem, os maus farão. Né? Exatamente, Gustavo. Muito obrigado. Obrigado, você vai. Um prazer aí, uma alegria estar com você aí. Prazer foi todo meu. Pessoal, obrigado por mais essa audiência. Nosso podcast está no Spotify, YouTube e Amazon Music. Agradeço a todos mais uma vez por estar conosco. Muito obrigado.